Nossa conversa, nós teremos aqui a apresentação do Edinaldo Júlio, Rubens Lopes e Rodolfo Mecânico, com duas músicas, Samba da Bênção e Olhos Coloridos. Olhos Coloridos, que com certeza vocês vão ver que já tem a ver com o nosso tema desta tarde. Então, com vocês, o grupo quase afro dessa tarde. Vem chegando, vem devagarinho. E vamos embora, vamos levar. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. Samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração, porque o samba é a tristeza que balance. A tristeza tem sempre uma esperança, a tristeza tem sempre uma esperança de ser mais triste não. E vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Quem sabe então canta comigo então essa parte. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem o samba não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.
Ele é negro demais no coração. Valeu. Vamos mais uma agora, para levantar então? Vai levantando esse astral também. E a tristeza foi embora. Posição de Macau. Os meus olhos coloridos fazem refletir. Eu estou sempre na minha, eu não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles são baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. E eu tô sempre na minha, não posso mais fugir. Eu não mandei o meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você, como todo brasileiro, tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará Obrigado. Ela é mestre em Ciências da Religião, tem pesquisa na área de Religião, Sociedade e Cultura, é formada em Teologia, é graduada em Comunicação Social e Jornalismo e na Faculdade de Integração Zona Oeste. Está pesquisando os temas de religiosidade e pluralismo religioso. Eu vou apresentar para vocês a minha quase irmã, Cláudia César. A professora Cláudia César, ela é especialista em gestão e políticas de cultura,
também é graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, daí mais uma condição que nós tornamos irmãs. Ela trabalha aqui na Metodista, tem experiência na área de arte, cultura afro-brasileira, terceira idade e inclusão. Essa é a Cláudia. E hoje ele não é feliz, ele é triste. Encontramos uma pessoa triste. Vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu, né? Pegaram então o Gambá, levaram ele para vários lugares para tentar fazer ele mudar, colocar em prática, né, tudo que eles aprenderam, para tentar fazer aquela boquinha dele e mudar, né? E aí levaram ele para olha para as pessoas. O jeito como a gente vê nem sempre é o jeito real das coisas, né? E quando a gente trouxe essa proposta de conversar sobre a cultura afro-brasileira, foi dentro dessa proposta de pensar em romper preconceitos, em romper barreiras, em mudar o nosso olhar, muitas vezes preconceituoso, em relação a essa cultura que é belíssima, que tanto trouxe a contribuir para a nossa, né, para nossa formação, para a nossa identidade, e que infelizmente, né, o tal do cabelo duro ainda reina por aí, né? Como se fosse uma coisa feia, como se fosse uma coisa ruim e muitas outras coisas que aí vai precisar de uma longa conversa. Então a gente queria primeiro pedir para que vocês rompessem qualquer preconceito, que pudessem mudar o olhar se houver algum preconceito em relação a isso, pudessem ter um olhar diferenciado, romper as barreiras, tá bom? Então fica aí essa história do cheiroso. A África é um país? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Ok. A África inteira é um deserto? Quem acha que sim? Quem acha que não? Na África há animais selvagens por toda parte? Quem acha que sim? Quem acha que não? Existe o idioma africano? Deve ser. Quem acha que sim? Quem acha que não? Todos os africanos são negros? Quem acha que sim? Quem acha que não? Ok. São algumas perguntas para a gente mistificar algumas questões em relação a esse continente. Porque tão pouco a gente fala aqui, que a gente não sabe quase nada, praticamente nada. E essas perguntas eu faço também para os meus alunos, em algumas palestras que a gente vai conversar, e da mesma maneira como vocês responderam, é da mesma maneira que os jovens, que professores também respondem. Então não fiquem constrangidos, porque é bem assim mesmo. Então eu quero dizer, todas essas respostas são não. Não tem nenhuma resposta aqui que é sim. Então, primeiro, a África é um país? Não. É a primeira coisa que a gente tem que saber. A África, ela é um continente formado por mais de 54 países. Muitas pessoas pensam e se referem à África como se fosse um país, mas não é um continente com muitos países. Casos, consegue citar 10, né? Mas o África do Sul e Angola, pelo menos de vez em quando eles lembram, mas em prova nossa aparecem os países que eu nunca imaginei que eles pudessem pensar que fosse no continente africano. Pode passar. Então, ó, é o segundo continente mais populoso do mundo, tem mais de 1 bilhão de habitantes. Há diferenças, sim, culturais entre os povos, diferenças entre comidas, diferenças religiosas, não é toda uma coisa só. Tipo, como a gente pensa que a África é um bloco, todo mundo é igual. Todo mundo é negro, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo come a mesma coisa, não é? Então, há diferenças, sim. As línguas, inglês, francês, árabe, português, existem mais de 1000 línguas no Mediterrâneo, ao leste pelas águas do Oceano Índico, oeste Oceano Atlântico, e lá no sul do continente africano é banhado pelo encontro das águas desses dois oceanos. Ele é muito, muito grande. Agora, na nossa família, a minha enteada casou com um tunisiano. Muito chique, né? Agora tem um tunisiano na família, que fala árabe. Pode fazer. A África que aparece na mídia, né? Eu falei para vocês. Essa imagem
Eu peguei de uma agência de notícia e essa imagem é interessante, porque olha, tem uma criança chorando e eles colocaram embaixo, o irmão numa pobreza, gordinho, tem que representar a pobreza humana. Mas tem uma mania de colocar criança negra e pessoa negra representando pobreza e tristeza. Vocês lembram dessa foto? Foi muito divulgada. É uma criança, né? E um urubu. Então, o que você está imaginando? Que esse urubu está esperando o quê? Essa criança morrer. Então, mas não está. Essa foto, então, foi premiado e tudo. Porque o que todo mundo imaginou é que essa criança, esse urubu, está esperando essa criança morrer para ele comer. Que na verdade parece que é uma menina, não é nem menino. E aí o que acontece? Não é, depois inclusive ele foi muito criticado, esse fotógrafo sul-africano. Gente, essa criança, na verdade, depois você pesquisando, mas ela está defecando. Você pode ver no cantinho ali, ele está com uma pulseirinha, está perto de uma estação ali da ONU, né? E o urubu não comeu nada, essa criança, não ia comer. Só que a gente só parar, só ficar falando das coisas ruins, só do lado das coisas negativas, isso só reforça o preconceito, né? Como acontece aqui também. Tem mais alguma coisa? A proposta é que a gente possa ter um olhar diferente. Tem um vídeo, mas eu vou passar primeiro para você. Se der tempo, depois a gente volta nesse vídeo, tá bom? Então eu passo para a Leite. Na mesma sequência assim que a Cláudia pensou um pouquinho, nós vamos continuar nossa conversa. Quantas vezes, vou pedir para a Linda Winter, quantas vezes vocês já ouviram essa frase? Somos todos iguais. Sempre. E a gente fala às vezes, não fala? Somos todos iguais. Aqui também. Mas eu queria te convidar para dar uma olhadinha para o lado. Tem uma música de criança que fala, né? Olhe para um lado, olhe para o outro. Veja se conhece todo mundo por aqui. Somos iguais? Não, alguma coisa. Nem o Jardim Florido consegue ser igual, é isso mesmo. Nós não somos iguais. E isso é importante. Quer ver mais um pouco? Vamos mais adiante. Nós não somos todos iguais. A gente deu uma olhada, eu trouxe essa imagem. Nem precisava a gente olhar essa imagem, bastava a gente se olhar aqui que a gente ia perceber que tem alguma coisa errada aí. Nós não somos todos iguais. E aí a gente segue com a nossa conversa. E a gente dá mais uma olhadinha no próximo slide e traz essa frase que é do grupo que trabalha com síndrome de Down, mas que se encaixa na nossa vida como um todo, para todas as frentes, para todas as nossas bandeiras. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. O que é legal nessa história de ser diferente é pensar que ser diferente não me faz melhor nem pior do que ninguém, não me faz superior do que ninguém. Acontece nem inferior, nem superior, nem inferior. As nossas diferenças estão aí para ser valorizadas. Independente da nossa crença, do nosso credo, da nossa religião, a gente acredita que alguém nos formou, não é isso? E o bom da gente pensar dessa história de que alguém nos formou é que foi alguém muito criativo. Tão criativo que colocou em nós também essa poçãozinha mágica de criatividade, que às vezes a gente guarda no bolso, né? Ela está carregada de um preconceito aí. Como é que eu vou contar? E aí eu estou dizendo do preconceito, tá? Como é que eu vou contar para o meu filho que eu sou descendente de escravo? Tem um monte de gente aí com orgulho de dizer que eu sou descendente dos guerreiros nipônicos. Eu sou descendente dos reis e rainhas da... E aí a gente para e fala, peraí, mas eu sou descendente de escravo. Aí a gente se depara com outro equívoco. Nós não somos descendentes de escravos. A história vai nos dizer outra coisa. A gente vai seguir com o slide. É a dona Macota Valdina, uma professora baiana, muito à frente de seu tempo, muito líder, muito resistente. E a frase dela é essa: não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Alguém um dia ousou dizer que porque a minha pele é mais clara, eu posso escravizar o outro.
Essa ideia de racismo, né, porque isso é racismo, classificar uma raça superior a outras de acordo com as características físicas, vai criando guetos sociais, vai criando estigmas e estereótipos que vão só aumentando o preconceito. Então, dentro do nosso imaginário, por conta desse racismo, a gente vai criando um ideal de beleza. O ideal de beleza, por exemplo, dentro desse nosso paradigma racial aí, o estereótipo é, para os homens, altos, fortes, né? Mas para a gente precisa de um dia da consciência negra. Não precisa disso. Aí eu fui para a internet e achei essa frase. E a frase diz assim: não precisamos de um dia da consciência negra, branca, parda, amarela, albina. Precisamos de 365 dias de consciência humana. Quem topa? Eu também topo. Mas tem um problema aí. Eu até toparia, mas tem um problema aí. Onde é que fica a nossa história? Eu volto lá para a pergunta, somos todos iguais? Tem uma questão de história e tem uma historicidade que precisa ser valorizada. Espera que a gente continue. Por que a gente não questiona isso? Oktoberfest. A gente não questiona essas coisas. Mas aí a gente vai falar de negritude, a gente vai expor essa ferida aberta na nossa sociedade. Aí a gente acha que a gente está reforçando o preconceito. Quando na verdade não. Quando as feridas estão expostas e a gente tem medo de falar que esse preconceito está aí a ideia é essa, a gente está reforçando o preconceito. Mas a proposta não é essa. A proposta é discutir que esse preconceito ainda existe. A proposta é discutir que meu cabelo em pé ainda incomoda. A proposta é discutir que os nossos negros ainda estão morrendo lá na periferia. Essa é a proposta. Deixa eu te ouvir. Líder ativo, igual Zumbi, que liderava o quilombo, dizia inteligente. A gente fala de Zumbi, mas eu gosto de falar de Dandara, né? Mulher ativa ali, líder do movimento. A gente tem mulheres à frente e que lutam por liberdade. Ele me disse. E aí a reação dos outros que estavam na minha casa foi igual a de vocês. Eles dispararam a rir e disseram assim: é sério que você veio dizer isso na casa da Lídia? E aí ele disse: por quê? Eu estou elogiando, eu estou dizendo que ele é até inteligente. E aí a gente teve que retomar a conversa e dizer: calma aí, não é por aí, vamos mais um pouco. Bom, vamos seguir. Onde está a nossa cultura negra? Por onde perpassa essa nossa identidade negra? E está aqui, está entre a gente. Está lá naquele cafezinho gostoso que eu tomo lá na casa de vocês no dia que vocês me convidaram. Aquele cafezinho tem o nosso traço negro. O que mais que tem traço negro? E a nossa capoeira? Alguém aqui tem alguém na família que joga capoeira? É, muito bem. Eu estou fazendo um exercício lá em casa. Eu vejo a hora do Pedro completar 2 anos, pelo menos, que é para ele ir para a capoeira e eu junto. Por tempo a capoeira nesse país foi proibida. Vocês sabem dessa história. Foi proibida, era coisa de vadiagem. A polícia pode prender. Nossa, uma novela recentemente, a gente vai rememorando a história. Capoeira é espaço de identidade e resistência. Toda vez que eu vejo alguém jogando capoeira, eu digo: lá vai um resistente. Oi. É patrimônio cultural, exatamente. Sim, em vários países. A gente exporta a capoeira, né? Mas é um patrimônio brasileiro. A mesma coisa aconteceu com o samba. Olha que roda linda. Deu uma vontade de ir pra lá? Ai, que coisa boa. Samba também. É uma cultura como tudo que nasce de preto. Essa era a fala. Nasceu de preto, não deve ser vir. É coisa de vadiagem. E aí, salve, salve, Zeca Pagodinho. Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar. Eu vou. Se é pra protestar, eu tô nessa daí. É resistência. Anota aí que eu vou aí. São elas que mantiveram o samba, manteram vivo o samba. Elas abriam as suas casas para abrigar esses sambistas, porque lá eles estavam protegidos. E elas cuidavam da espiritualidade também, porque tinha uma questão religiosa para algumas baianas. Então elas protegiam, aconselhavam e cuidavam da espiritualidade dessas escolas de samba. Hoje é patrimônio. Não pode, tem até uma foto. Aline, você passa? Não pode haver escola de samba sem a ala das baianas. Eu me propus a fazer uma pesquisa sobre a ala das baianas e aí eu engravidei, desisti de estudar um pouco e aí não sei se eu retomo essa pesquisa. Sobre a espiritualidade dessa ala, porque ela começa com mães de santo.
Hoje, tem evangélica na ala das baianas. E aí eu fiquei super curiosa para saber um pouco mais dessa ala e dessa espiritualidade. Mas aí eu parei, né? Porque vamos cuidar do Pedro um pouco, depois a gente continua. Vamos um pouco mais. E na culinária? Aí eu volto para casa de vocês. É bom demais. A gente automaticamente lembra da feijoada. Vamos lá, Ali. Delicinha, não é? Feijoada era comida de pobre. Hoje a gente paga caríssimo na feijoada. E ainda inventaram, né, Rubão? Um tal de feijoada com pagode nos sábados, nos barzinhos mais chiques da cidade. Com choro também, com chorinho. A gente paga um absurdo de caro. Precisa ser respeitada. A diversidade precisa ser respeitada. Isso começa pelo processo educacional. Esse processo precisa começar na nossa cabeça e a gente precisa, né, passar isso para frente. E isso é nossa cultura afro-brasileira. Pra gente terminar esse nosso papo, não tenho vergonha do meu cabelo. Tenho vergonha do seu racismo. É isso que nos envergonha, né? O cabelo não é. Tem jeito, a gente passa por muitos temas complexos. Agora eu queria dar umas dicas para vocês. Lá no Parque do Ibirapuera tem um museu afro-brasileiro. Se vocês tiverem oportunidade, vocês curtem, gostariam de conhecer mais sobre essa cultura, é bárbaro. Tem as visitas monitoradas, tem, acho que são 3 ou 4 andares de museu que conta muito da história, do quanto isso faz parte da nossa identidade brasileira, que eu acho que é isso que a gente quis trazer aqui. Às vezes ficou um pouco incompreensível essa questão, ficou muito nessa coisa de cabelo, assim, é aquilo que eu disse, não é cabelo, tá? É a questão da identidade. De quanto isso influencia na nossa formação enquanto pessoa. E lá vocês vão conhecer muito, tem os instrumentos musicais, tem a parte, como chama essa coisa de olives? Não tem não é bem artesanato, eles chamavam arte. Bom, que faz? Gente, tem cada coisa linda que foi trazida da cultura africana e a gente aprendeu aqui. Toda a parte também de cozinha. Gente, tem tanta coisa linda lá nesse museu, chama Museu Afro-Brasileiro. Muita coisa. O último andar são só roupas de vários lugares, inclusive de países da África. Quem tiver interesse é gratuito e acho que abre sempre às 11. De domingo, inclusive, funciona. Da sua história, todos nós temos o nosso valor. Nós chamamos toda a gente da batida do tambor. Temos nossas diferenças. E é isso que é importante. Nós temos nossas diferenças. Na cultura, no jeito, na cor. E cada um é importante nessa roda do amor. Bate, batuque, bate. Bate, batuque, o. É super fácil. Vamos cantar uma vez? Vamos ficar em pé? Pra gente fechar? Rubens, dá um toque lá pro pessoal da música. Temos nossas diferenças.
seja com todos nós, agora e para sempre. Amém. Tem lanchinho lá embaixo, galera.